Olá, tudo bem? Emerson Camelli aqui e eu não sei se você sabe, mas uma das habilidades mais importantes de um profissional de alta performance é saber dar e receber feedbacks. Você tem dificuldade em dar um feedback? Então, fica comigo que você vai aprender agora como dar um feedback matador. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do desenvolvimento humano e organizacional. Também já deixa o seu like aqui nesse vídeo que sempre ajuda a levar essa mensagem para um número maior de pessoas. Se você também conhece alguém que está precisando aprender a dar um feedback, talvez seu colega, seu chefe, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Bom, primeiro de tudo, o que é feedback? Feedback, se a gente for fazer uma tradução bem ao pé da letra, assim, é feedback, é alimentação de volta, é o retorno. Então, feedback nada mais é que o retorno que a gente tem, ou que uma pessoa tem, sobre um comportamento, sobre uma ação. Um exemplo bem simples de feedback. Se a gente estivesse ao vivo aqui, eu poderia perguntar para você: "Ei, você está me ouvindo bem?" Quando você falasse sim ou não, esse seria o feedback. Então, se você, por exemplo, falar não, não estou te ouvindo bem, eu poderia melhorar aqui o meu som e aí eu perguntaria de novo: "E agora você está ouvindo bem?" Aí você poderia responder sim, agora eu estou ouvindo bem e eu então vou saber que o meu som está bem, que a minha mensagem está chegando até você. Esse foi um exemplo de feedback corretivo, quer dizer, eu quis saber se o som estava bem para corrigir, para melhorar o som. Mas afinal, quantos tipos de feedback existem? Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com você para você entender melhor. Então, feedback. Bom, primeiro lugar, existem 4 tipos de feedback. Eles podem mudar, você pode ver na literatura algum nome diferente, mas geralmente são esses. Primeiro, feedback positivo. Feedback positivo é quando você quer a repetição de um comportamento. A pessoa fez algo bom para você, bom na sua empresa, e você quer que esse comportamento se repita, então você usa o feedback positivo. O segundo tipo é o feedback corretivo, quando você precisa da mudança de um determinado comportamento. Você quer corrigir um rumo, como naquele exemplo que eu dei logo no início do som, perguntando como estava o volume do som, como é que estava o som. Então, esses são os dois tipos de feedback que realmente funcionam e são os dois tipos que a gente vai ver daqui a pouco. Mas existem outros dois tipos, que são o feedback ofensivo e o insignificante. E por incrível que pareça, esses são os feedbacks mais utilizados, principalmente dentro das empresas. Feedback ofensivo, ele gera desprezo. O que é o feedback ofensivo? É aquele que não se atenta aos comportamentos, e sim à pessoa. Então, um exemplo, ao invés de você verifica que um funcionário seu, um colega, está chegando atrasado. Ao invés de você falar para ele, fulano, você chegou atrasado nesse dia. Eu reparei que você, nesse dia, na terça-feira, você chegou 20 minutos atrasado. Isso é o comportamento. Agora, o que é um feedback ofensivo? Fulano, eu estou vendo que você está chegando atrasado direto. Você é preguiçoso, hein? O que está sendo feito nesse feedback? Está sendo feito um julgamento. A pessoa não sabe se o outro é preguiçoso, se está tendo algum problema. Ele está fazendo um julgamento. Então, geralmente, quando você faz um julgamento, você está fazendo um feedback ofensivo e ele só gera desprezo, não adianta nada. O outro tipo de feedback que também não adianta muito para correção ou para incentivar o comportamento é o feedback insignificante. Ele gera resposta mínima. E por que gera resposta mínima? Ele até gera uma resposta porque deixa, de repente, o ambiente mais agradável, mas ele não gera aquela resposta esperada. Então, como que é o feedback insignificante? É aquele feedback que, por exemplo, você faz um trabalho, você participa de um projeto e o seu chefe chega para você, olha, parabéns, muito bom o trabalho. Então você ficou ali, sei lá, alguns meses fazendo um trabalho complexo
que exigia muitas habilidades diferentes, você fez inúmeras tarefas, e aí você ganhou, muito bem, parabéns. Ele gera uma resposta? Gera, que bom, legal, estou me sentindo bem. Mas você não vai saber exatamente o que você fez, o que foi bom nesse projeto. Então, o feedback insignificante, ele é chamado assim porque em termos de gestão, ele não vai ajudar a pessoa a corrigir algo ou mesmo a manter algo que se queira manter. Ele gera, sim, uma resposta de satisfação. Vamos então agora ver os dois tipos principais de feedback. Eu vou te dar um exemplo aqui para você saber como aplicar esse feedback. Primeiro, a gente vai ver o feedback positivo. E como que você aplica um bom feedback positivo? Você tem que crer primeiro na pessoa. E aí vem o acrônimo CRER. Então, para você aplicar um bom feedback positivo, você primeiro tem que focar no comportamento específico relatado. Descreva a ação praticada que contribuiu para melhorar o resultado ou ambiente. Aqui, o foco é no comportamento e não em julgamentos. É naquilo que você pode ver, que pode ser verificado. Então, o exemplo, a pessoa chegou atrasada na terça-feira. Isso pode ser verificado, se de repente a pessoa tem um cartão ponto, ou alguém verificou, ou você mesmo verificou, olha, a pessoa chegou aqui atrasada, então você consegue, isso é algo palpável, algo visível. Então o foco aqui é no comportamento. Segundo passo, os resultados do comportamento. Descreva o resultado observado, os ganhos e melhorias. Aqui como a gente está focando aqui no feedback positivo, não vai ter algo para ser corrigido, obviamente. Então você vai focar no ganho que a pessoa teve. Voltando, por exemplo, vamos dizer que não é, como não é um feedback corretivo, a pessoa tem chegado, se tem sido pontual o mês todo. Então o comportamento a ser observado seria a pontualidade dela. Depois, evidencie o quanto você aprecia e está satisfeito com a mudança. E aqui entra realmente a parte de você expressar o quanto você gostou, de você expressar o que você sente. Você fazer uma conexão com a pessoa e uma conexão com esse comportamento que você acha importante, né, e o que esse comportamento trouxe para você de sentimento. E, finalmente, relatar o quanto a melhoria ou ação trouxe de leveza e ganho para o todo. Então, quer dizer, o que aquele comportamento trouxe de benefício? Para ficar mais claro, e é assim que você vai usar, eu vou trazer um exemplo aqui para você de feedback positivo. Então, por exemplo, o Felipe, eu posso dizer para o Felipe me trouxe uma planilha muito boa e eu posso falar para ele com um feedback positivo. Felipe, a planilha que você me entregou estava bem detalhada, completa e precisa. Ela me ajudou muito na reunião com a diretoria e foi possível tomar uma decisão rapidamente. Agradeço, pois me senti muito mais confiante e minha apresentação foi excelente. Muito obrigado. Então aqui você pode ver, eu coloquei cada letra antes da frase que inicia, né, o acrônimo CRER, para você ver os passos que eu fiz aqui para dar esse feedback. Então, foquei no comportamento. Felipe, a planilha que você entregou estava bem detalhada, completa e precisa. Então ele sabe que a planilha estava detalhada, completa e precisa. Ela me ajudou muito na reunião com a diretoria, pois foi possível tomar uma decisão rapidamente. Olha, então eu estou dizendo qual foi o resultado da planilha estar completa e precisa. Depois, agradeço, pois me senti muito mais confiante. Eu estou dizendo para ele como eu me senti. E minha apresentação foi excelente, muito obrigado. E aqui, novamente, o resultado geral que teve o comportamento aqui do Felipe, né? Então, a gente retornando aqui, você pode ver o crer. Então, o comportamento específico relatado, questão da planilha, o resultado do comportamento, a evidenciar o quanto você está satisfeito e relatar o quanto a melhoria trouxe, o quanto a melhoria ou ação trouxe de leveza e ganho para o todo, que também seria o resultado que trouxe para o todo. Volta para cá. Esse foi o feedback
positivo. E aí muita gente me pergunta, mas Emerson, esse negócio de feedback positivo, se eu ficar dando feedback positivo toda hora, a pessoa não vai achar que, sei lá, que eu estou bajulando demais, ou que, é puxa-saco. Não, exatamente. Aí você viu a diferença do feedback positivo para o feedback insignificante em termos de gestão. O feedback insignificante é só um tapinha nas costas por todo o trabalho que a pessoa fez. Feedback positivo é apontar algo que foi muito bom e específico que você deseja que se repita. Então, essa é a diferença. No caso do Felipe, eu poderia, por exemplo, ter falado: Ô Felipe, obrigado ali pela planilha, muito boa. Legal, o Felipe, que bom, gostei. Ele ia ter um ganho. Pô, legal. Se eu fosse o chefe do Felipe. O chefe gostou da minha planilha. Mas talvez numa próxima vez o Felipe iria fazer uma planilha totalmente diferente. Porque ele pode pensar, se ele gostou da minha planilha daquele jeito, ele vai gostar também dessa. E se eu der um feedback positivo daquela maneira, usando o crer, o Felipe vai saber exatamente o que eu gostei e por que eu gostei. Tudo bem? Vamos então agora para o feedback corretivo, que é o mais difícil, muitas vezes, o mais difícil. E aqui a gente vai usar também, é a mesma metodologia, mas as letras somente são diferentes. Porque o feedback corretivo, você tem que parar para pensar e estudar um pouco mais. Afinal, a maior parte das pessoas não gosta de ser corrigido, não sabe aceitar ainda receber um bom feedback corretivo. Então, por isso que o acrônimo é PARE. Pare, pense e faça o seu feedback de uma boa maneira. O que você vai usar? Então, primeiro, o P é perceba e descreva o comportamento específico prejudicial ao resultado. Novamente, o foco é no comportamento. Anuncie as consequências, impactos desse comportamento. Mesma coisa do anterior, somente o foco aqui é a correção. Relate como você se sente em relação ao comportamento. Novamente, traga o sentimento e especifique por que se sente dessa forma e o que precisa ser mudado. Abre espaço para sugestão, feche o acordo. E aqui nessa última parte, vai variar muito da situação, né, que você está passando. Mas a ideia é sempre abrir um espaço para sugestão e fechar um acordo. Então, vamos ali ao exemplo. O exemplo do feedback corretivo. Então, Pedro, verifiquei que você chegou atrasado na terça e na quinta-feira esta semana. Com esses atrasos, será difícil batermos nossa meta de pontualidade este mês. Estou um pouco preocupado, pois se não batermos a meta, a equipe não ganhará o bônus. Você está com algum problema particular? Como posso te ajudar para que isso não aconteça mais este mês? Então, novamente, usando os 4 passos, focando no comportamento, anunciando ali a consequência do comportamento, trazendo como você se sente em relação à situação e depois abrindo espaço, então, para abrindo espaço, né, para a pessoa até mesmo dizer e propor uma sugestão, fechar um acordo com ela. Então, vamos retornar aqui novamente no CRE, para você ver. Então, o CRE, perceba e descreva o comportamento, anuncie as consequências, relate como você se sente e especifique por que se sente dessa forma, principalmente abre espaço para sugestão e feche o acordo. E no feedback corretivo, você também tem que perceber o seguinte, tem que prestar atenção no seguinte. Esse exemplo aqui era um exemplo relativamente simples, uma pessoa que, sei lá, chegou atrasado 2 vezes em 2 dias. Você tem ali como marcar isso, mas pode ser que a pessoa esteja chegando atrasado, sei lá, o mês todo, ou que não é a primeira vez que você fala com ela, ou que seja um outro comportamento, sei lá, um pouco mais difícil. Mas vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, né, esse mesmo exemplo aqui do Pedro, que chegou atrasado, terça e quinta-feira. Vamos dizer que você falou com o Pedro e ele disse que estava tendo problema com o ônibus, mas que ia fazer o possível para não chegar mais atrasado, que ia pegar um ônibus antes. E aí você percebe que nas próximas semanas ele, novamente,
continuou chegando atrasado. Então, você, quando vai conversar com ele de novo, você pode usar os mesmos passos, só de repente você pode mudar um pouco o tom. Então, por exemplo, Pedro, a gente já teve uma conversa, né, há 2 semanas sobre seus atrasos, mas eu percebi que você continuou chegando atrasado. Você chegou atrasado mais 3 vezes, né, nessas últimas 2 semanas. Como eu já tinha te avisado, vai ser muito difícil bater a meta de pontualidade e a equipe, e você incluído na equipe, não vai ganhar o bônus. Então eu estou muito preocupado e estou um pouco triste em relação a isso também. Você me disse que iria pegar um ônibus antes, né, para não chegar mais atrasado. O que aconteceu, tá? E porque realmente a gente não pode mais continuar dessa maneira, né? Eu preciso que você chegue no seu horário. Tá? O que a gente pode fazer para isso acontecer e por que você não conseguiu cumprir aquilo que você tinha falado? Então, perceba que eu usei novamente, né, todas as etapas, só que agora meu tom foi um tom um pouco mais sério até, porque é a segunda conversa que eu estou tendo com o Pedro e é uma conversa já, olha, eu preciso que isso aconteça. Tá bom? E uma coisa importante é que no feedback corretivo, ele nunca deve ser um feedback ofensivo, você tem que focar sempre na pessoa. Você precisa sempre manter a sua calma, se é você que está dando, obviamente, o feedback, se é um subordinado seu, ou às vezes mesmo um colega, você precisa sempre manter a calma. Mas o feedback corretivo, ele precisa gerar um certo desconforto na pessoa, no sentido de que ela perceba que ela não está fazendo algo que deveria ser feito, principalmente se é numa segunda ou terceira conversa. Em uma primeira conversa, principalmente, não. O desconforto vai ser algo mínimo. Ele gera um desconforto? Gera. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas é uma primeira vez, se você está acostumado já a receber feedback, você vai levar numa boa. Ah, não, tudo bem, a pessoa está me ensinando. Esse é o caminho. Numa segunda, terceira conversa, mesmo seguindo todos os passos, ele vai gerar um desconforto maior, principalmente porque a pessoa fez um acordo antes. Né? Então é importante que você busque sempre com ela o que vai ser feito, o que deve ser feito para corrigir aquele problema. E quando a pessoa se compromete, é mais fácil dela seguir. E se ela se comprometeu e não cumpriu, com certeza, ela vai sentir um desconforto de explicar para você, né, eu falei que ia pegar, mas eu não consegui, mas agora a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, é mais fácil que ela cumpra aquilo que tem que ser cumprido, que ela corrija aquilo que tem que ser corrigido. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E foi um prazer estar com você aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe aqui o seu like e acompanhe sempre aqui os vídeos para você ficar ligado e ser um profissional de alto desempenho. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.